Eu não sei se vocês já repararam, mas quase todas as dúvidas, quase todos os problemas ou dificuldades relacionadas à meditação decorrem dessa palavra, meditação. Em outros vídeos, inclusive no meu curso mesmo, né, eu explico detalhadamente que essa palavra ela traz uma série de dificuldades. Só que, enfim, na falta de uma outra palavra que seja mais resumida, mais direta, a gente acaba usando essa palavra e seguindo adiante com ela, mesmo que ela traga problemas. Mas é muito importante observar quais são os problemas relacionados a essa palavra. Esse é o objetivo deste vídeo aqui agora, né? Eu começo aqui ilustrando ou mencionando o fato de que meditação é uma palavra que aparece também em tradições filosóficas e religiosas do Ocidente. Então, se você pega, por exemplo, as explicações que padres, bispos, né, trazem a respeito de meditação dentro da tradição católica, por exemplo, fica evidente ali que existem alguns elementos da meditação, tal como entendida no cristianismo, tal como entendida nas filosofias ocidentais, existem alguns elementos que se assemelham à meditação tal como ela é entendida nas tradições orientais, como, por exemplo, o hinduísmo, o yoga, o budismo, enfim. Existem pontos de conexão, pontos de sombreamento, né? Semelhanças importantes. Por exemplo, o fato de que quando você realiza a meditação nos moldes católicos, nos moldes cristãos, você se recolhe em isolamento e você pensa a respeito de um certo tema. Isso nada mais é do que o primeiro momento da meditação nos moldes orientais. Isso é uma prática de concentração. Então você focaliza a sua mente, a sua energia mental, num certo tema de reflexão, num ensinamento bíblico, num ensinamento de Jesus Cristo, e você medita sobre aquele tema. Esse é o uso que os católicos fazem da palavra meditar, do verbo meditar e da palavra meditação. Ou seja, meditar sobre um determinado tema, meditação sobre um determinado ensinamento bíblico. Isso, nos moldes orientais, é entendido como uma prática de concentração, né? Ou seja, focalização num único ponto e não desviar a mente daquele único ponto. Porém, as semelhanças entre as tradições meditativas ocidentais e as orientais, ela tende a parar por aí. Porque meditação, do modo como é entendido nas tradições orientais, é algo que praticamente inexiste no Ocidente. Claro que existem práticas de silêncio, práticas de introspecção. A introspecção é algo importante em todas as tradições espirituais, seja do Ocidente, seja do Oriente. Mas a prática da meditação em si, ela não aparece nas tradições ocidentais. Alguns meditadores, eles realizaram esforços no sentido de criar algo que hoje em dia é chamado de meditação cristã, mas fica evidente, toda vez que você vai estudar esses autores, ler seus livros, fica evidente ali que o que eles chamam de meditação cristã nada mais é do que a meditação oriental, né? Ou seja, a meditação tal como realizada pelos budistas, pelos yogis, modelada com base nos dogmas, nos símbolos, nos ritos ocidentais. Ou seja, não é uma junção entre a meditação no sentido cristão, né? Ou seja, meditar sobre um determinado assunto, e também não é, enfim, a meditação oriental no seu sentido original.
né? Não é uma mescla dessas duas coisas. Não. É simplesmente uma meditação oriental envernizada com um vocabulário, com ritos, com valores, com dogmas, com princípios que vêm das religiões cristãs. É isso que se chama de meditação cristã hoje em dia. Isso tem sido feito, isso fica evidente, né? Isso tem sido feito com o objetivo de tornar os cristãos de deixar os cristãos mais à vontade em relação a essas práticas orientais, de modo a não ferir as crenças, né, a fé dessas pessoas. Nesse sentido, é claro que é algo perfeitamente válido, aceitável, interessante e legítimo. Mas fica evidente que é um esforço no sentido de produzir uma espécie de conforto emocional para que o cristão, seja ele católico, evangélico, enfim, aquele que decide se envolver com meditação, a meditação nos moldes orientais, sinta que não está ferindo os princípios da sua religião. Então, não é a meditação no sentido cristão original, algo que vem lá desde antes dos escolásticos, inclusive. Mas eu falava aqui, só para voltar ao começo e para não perder o fio da meada, das dificuldades inerentes à palavra meditação. Então, como eu expliquei a vocês, é uma palavra que aparece tanto nas religiões e tradições filosóficas ocidentais, como também nas tradições meditativas do Oriente. Só aí já temos uma confusão imensa, porque é uma única palavra que está sendo usada para contextos e situações de meditação absolutamente diferentes. Se são meditações que não têm o mesmo sentido, que funcionam de formas absolutamente diferentes, então essa palavra ela realmente não está ajudando, ela está atrapalhando. Então, meditação é uma palavra ruim, meditar é um verbo ruim, porque tem sido usado para pelo menos dois objetos ou duas tradições meditativas completamente diferentes. E só para a gente situar um pouquinho melhor, a meditação nos moldes ocidentais, ela poderia ser entendida como uma prática de concentração que é a primeira fase da meditação nas tradições orientais. Então, a simples prática de concentração, de reflexão acerca de um tema, por exemplo, que é a meditação no sentido bíblico, poderia ser entendido, né, se a gente torcer um pouquinho aí alguns significados, poderia ser entendido como uma prática de concentração que é a primeira fase das meditações orientais. Como é que a gente se vira numa situação dessas? Como é que a gente lida com isso? Se meditação não é uma palavra boa, qual palavra poderia ser boa? Na língua portuguesa, eu acho que não tem nenhuma. Não é as meditações orientais, elas não são meramente uma prática de observação, não são uma prática de concentração apenas, não são uma prática de contemplação. Notem que esses verbos todos, né, concentração, observação, contemplação, também têm pontos de conexão, pontos de cruzamento. São quase sinônimos, né, dependendo do entendimento que a gente traz para cada uma dessas palavras. Ou seja, nenhuma dessas palavras vai nos ajudar. Então, na língua portuguesa, eu acho que não tem nenhuma palavra que possa resolver o assunto. E aí a gente acaba apelando, eu sei que isso não é uma solução efetiva, né, mas a gente acaba apelando para os termos originais. E quando a gente vai ver os termos originais, a gente vai se deparar com algumas palavras interessantes. Porque elas, embora sejam palavras de idiomas estrangeiros, né, elas conseguem detalhar com muito mais clareza, com muito mais objetividade, os conceitos e práticas que efetivamente estão acontecendo quando a gente se envolve com isso que a gente costuma chamar de meditação. E aqui eu me refiro particularmente ao entendimento que os hindus
trazem a respeito da meditação, que é um entendimento que se rebateu, né, que se espalhou para várias das tradições meditativas do Oriente. Eu me refiro particularmente aqui ao que vai aparecer num livrinho chamado Yoga Sutras. Foi escrito por um sábio, né, por um mestre indiano chamado Patanjali. Muitos de vocês, né, principalmente quem é envolvido com yoga, já ouviu falar desse livro. Um livrinho pequenininho, né, são 195 versos. Alguns contam 196 versos, mas isso é secundário. E ao longo deste livro, esse sábio Patanjali, ele explica uma prática que é realizada em 3 passos, que são concentração, concentração continuada ou concentração plena e a prática da dissolução, da meditação profunda. Olha, eu aqui usando novamente a palavra meditação, né? Esses 3 momentos dessa prática, juntos, eles constituem aquilo que popularmente se chamou de meditação. E nesse livrinho, esse conjunto desses 3 estágios é chamado de Samyama. Esse nome é o nome que abrange esses 3 passos. A concentração, que é chamado de Dharana, a concentração plena ou concentração continuada, que é chamada de Dhyana, e a dissolução ou superconsciência ou êxtase ou meditação profunda, que é chamado de Samadhi. Esses são os 3 momentos da meditação, os 3 estágios da meditação, e que juntos perfazem o Samyama. Então, essa palavra deveria ser o nome oficial da meditação. Samyama, toda vez que você vai praticar o que hoje a gente chama de meditação, o mais correto seria falar, bom, vou praticar Samyama. E aqui eu não vejo muito problema em usar uma palavra estrangeira, porque afinal de contas, quando você vai falar que vai praticar judô, por exemplo, o judô é uma palavra que vem do japonês. Né? Você vai praticar crossfit, né? Uma palavra que vem do inglês. Né? Então, qual é o problema? Ou seja, não tem problema nenhum você deixar de lado a palavra meditação e usar uma palavra, mesmo que seja do idioma estrangeiro, uma língua morta, morta entre aspas, né? Porque muito se usa o sânscrito ainda, para se referir à meditação. Vou praticar Samyama. Tudo bem, eu sei que isso não vai acontecer, ninguém vai parar de usar a palavra meditação e vai começar a falar Samyama só porque eu quero que isso aconteça, né? Mas, né, para me manter aqui de acordo com as explicações deste vídeo, o ideal seria isso. O ideal seria deixar de lado a palavra meditação e usar a palavra que efetivamente expressa toda a riqueza dessa prática. Essa palavra é Samyama. Quando você realiza uma prática de concentração, você está realizando a primeira fase dessa prática, que é o Samyama. Você está realizando Dharana, a concentração simples. Quando você realiza a concentração plena, ou seja, quando você sai da concentração simples e entra num estado, num momento da sua prática em que essa concentração ela se torna muito fácil, muito agradável, muito gostosa, você entrou na segunda fase do Samyama, que é Dhyana. Parênteses aqui. Esse Dhyana é o que deu origem à palavra Zen lá no Japão. Então, Dhyana nasceu no sânscrito, depois Dhyana foi migrando para o Oriente até chegar na China. Quando chega na China, se torna Chan. E o Chan, quando passa para o Japão, se torna Zen. Então, Zen é o mesmo que Dhyana, lá na Índia. E Dhyana, muitas pessoas, muitos estudiosos e praticantes, traduzem como meditação. É um pouco esquisito, né? Porque Dhyana vai ser
traduzido como meditação, mas os 3 passos também são meditação. O problema é que muita gente acha que concentração não é meditação e o samadhi, que é o último estágio, muitas pessoas traduzem até como iluminação. Né? No budismo existe a ideia do samadhi como o momento da iluminação. Mas no entendimento clássico indiano, o samadhi, que é o terceiro e último estágio da meditação, o terceiro e último estágio do samyama, é na verdade também uma prática. Não é a iluminação em si. É a última prática, a prática mais elevada que efetivamente vai levar você à iluminação. Então, recapitulando e resumindo, né? Em vez de meditação, o ideal seria usar samyama. E esse samyama, conforme explica o Patanjali no seu livro Yoga Sutras, ele é composto por dharana, dhyana e samadhi, respectivamente. Concentração, concentração plena e dissolução, ou êxtase, ou superconsciência. Tem vários sinônimos aí no português. Então, esse pacote é que é a meditação. Ok? Como eu disse, essa mudança de vocabulário ela não vai acontecer por minha causa, evidentemente. Né? Não vai acontecer por causa deste vídeo. Mas é muito importante, mesmo que não aconteça isso, mesmo que você continue utilizando a palavra meditação para se referir a essa prática que é bastante complexa e ao mesmo tempo cheia de peculiaridades, né, a cada momento, a cada estágio, é importante que você tenha em mente o que é que você está querendo dizer quando você fala de meditação. Para que você se lembre dos desdobramentos dessa palavra, para que você se lembre das limitações e das dificuldades inerentes ao uso dessa palavra. Quanto mais clareza você tiver em relação às palavras que você usa, em relação às dificuldades decorrentes desse vocabulário, melhor vai ser para você. Mais você vai conseguir entender não apenas o que você está falando, mas também o que você está praticando.